O Japão ficou conhecido recentemente por um movimento que a gente chama de carry trade. Então a ideia é simples, eu já expliquei em alguns outros capítulos nesse podcast. Você pega o iene emprestado por um juro bem menor, você coloca ele de colateral para poder obter dólares emprestados em cima desse iene, que você colocou como calção, e aí você se expõe a outros instrumentos de investimento que te deem um retorno maior do que aquele juro que você paga no Japão, né? E quando a gente percebe a diferença entre os juros dos Estados Unidos e os juros do Japão, talvez faça sentido, né, você fazer ali aquele trade que a gente chama justamente de carry trade, onde você pega essa diferença e então faz uma operação de arbitragem em cima disso e alavanca ainda mais, ou seja, você usa muito mais dinheiro emprestado do que você de fato tem, com risco de margem que permite que pequenas diferenças possam se transformar em grandes lucros, mas ao mesmo tempo, se a operação ela vira do avesso e você tem um prejuízo, ele também é um prejuízo alavancado e multiplicado. Por isso que é uma coisa bem mais arriscada que o normal. Só que a grande história é que esse carry trade ele acabou sendo invertido quando você teve o Japão fazendo uma subida de juros, e agora com a promessa do Jerome Powell de fazer os primeiros cortes agora em setembro, você esgoelaria essa operação, e você inclusive teve recentemente toda aquela mudança, né, na economia mundial, muita volatilidade que veio acontecendo, e o principal culpado foi colocado ali como carry trade do Japão. Só que o que eu quero trazer é uma história um pouco mais complicada, porque se você parar para pensar, as bolsas caíram, depois elas voltaram ao normal, agora elas estão caindo de novo, mas não significa que isso explique absolutamente tudo. Tem alguma coisa que não foi muito bem contada, e é exatamente isso que eu quero passar hoje nesse capítulo. O Jeff Snyder, ele é bastante contra essa ideia de somente explicar as coisas pelo diferencial de juros, então isso talvez dê uma ideia muito simplista do que realmente está acontecendo na macroeconomia, porque não existe simplesmente um investimento em um tipo de bonds ou um tipo de instrumento denominado em dólares, porque quando você vê, você claramente percebe que existe uma exposição na bolsa, existe uma exposição até em Bitcoin, existe uma exposição em títulos de dívida de empresas, né, como commercial paper, CLOs, entre outros, que estão baseados em mortgages americanos. Então você tem uma infinidade de instrumentos que você pode fazer um carry trade. Então você só observar um diferencial de juros talvez seja uma visão muito simplista e fazer aquele cálculo matemático, né? Quanto maior a diferença, mais eu faço carry trade, quanto menor a diferença, menos eu faço. E é muito mais complexo do que isso. E a história que não é contada sobre o carry trade do Japão, e que é muito trazida pelo Jeff Snyder, é a reprecificação do risco sistêmico da economia global. E acredito que isso seja um fator não somente crucial, mas que possa explicar a maior parte dos movimentos que vem acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma inversão da curva de juros americana, você mostra claramente que o mercado de bonds está prevendo que a economia real não está indo muito bem, né? Então, a gente teve recentemente até a desinversão que está acontecendo agora, vou fazer um capítulo só sobre isso, que mostra que sugere que nós estejamos chegando cada vez mais perto de uma recessão. Porém, a narrativa era justamente o contrário, a narrativa era de um soft landing, está indo tudo muito bem, a economia americana é bastante resiliente, o mercado de trabalho continua bastante com baixo desemprego, está tudo indo muito bem, o PIB continua crescendo. E isso eu venho falando desse contraste, dessa dualidade, né? Onde estamos na realidade? Será que nós estamos criando dois tipos de economia diferentes? E isso, obviamente, ajuda, as narrativas ajudam muito a você injetar dinheiro numa economia que parece que está bem. Mas quando você vê os últimos resultados, principalmente dos JOLTS americanos, né, onde você tem ali as aberturas de novos postos de emprego, isso caiu significativamente de 7,67 milhões e ficou abaixo das expectativas, que era de 8,1 milhões. E aí quando você vê o Canadá também, país vizinho, fazendo um corte de juros, que já é mais um, né, já é o terceiro seguido, e vendo também tudo que está acontecendo com as commodities, né, eu fiz um capítulo recente sobre o petróleo, e isso mostra que estamos tendo um enfraquecimento mundial, e os Estados Unidos fazem parte justamente desse movimento. Então,
talvez, pelo menos defendido pelo Jeff Snyder, toda essa história de soft landing foi comprada por essas empresas e instituições japonesas que estimulou a que elas fizessem um aporte de capital muito forte dentro dos Estados Unidos. E isso inclui os bonds, mas principalmente a bolsa e outros ativos que possam gerar um retorno muito maior e alavancado. Só que quando você para pensar, recentemente, mesmo você teve essa volta, né? Agora teve uma retração nesses últimos 2 dias, né, que eu estou gravando o podcast, teve uma retração na Bolsa Americana e também as bolsas japonesas despencaram. Então, se você parar para pensar, a narrativa que se tem é que, não, peraí, quando eu tiro o diferencial de juros não está muito legal, eu trago o dinheiro de volta dos Estados Unidos e agora ele volta para o Japão, o que significa que o Japão agora está crescendo, que agora os juros do Japão estão melhores e agora tudo vai voltar ao normal, que é a narrativa do Banco do Japão. Mas não é isso que acontece, as bolsas japonesas despencaram mais de 4%. Mas Renaud, o iene ele vem se fortalecendo, certo? Só que aí que é importante a gente separar o motivo das coisas, né? Qual que é a real causa. Então, segundo o Jeff Snyder, não é o iene que vem fortalecendo, mas o carry trade que vem sendo revertido, mas não porque o Japão agora ficou super bem melhor do que a economia americana e agora vamos passar por uma nova fase de bonança, onde o Japão vai atrair capital externo, mas isso é mais uma posição de defesa. E esse dinheiro não está voltando para a bolsa japonesa, ele está voltando para você quitar as suas dívidas dentro do Japão, baseado num iene que você postou de colateral, né? E os seus empréstimos ficaram muito mais caros. Então, quando você vê relatórios como daquele banco que teve um sério problema recentemente, que foi o Banco Norin Chukin, que em princípio era um banco para fomentar a pesca, a agricultura e tudo isso, ele é um dos maiores players em carry trade no Japão. E o grande objetivo aqui, quando você vê o relatório deles, eu vou colocar também aqui para vocês verem nas fontes, você vê que o grande objetivo é você fazer a expansão do seu balanço de uma forma alavancada em instrumentos denominados em dólares que tenham mais retorno. Só que o objetivo é que você tenha maior retorno, mas com uma percepção menor de risco. Então, nesse exato momento que você faz esse tipo de transação, você não está buscando só bonds americanos. Esse é o que vai trazer o menor retorno. Esse é o único lugar que a gente pode falar de algum diferencial de juros para poder atrair capital para os Estados Unidos. Mas o que atrai principalmente é você pensar que você está num porto seguro, de que o Jerome Powell nos garantiu que nós teremos um soft landing. Afinal de contas, a recessão americana ela foi completamente cancelada, está tudo indo muito bem. Então não faz sentido eu ficar com esse capital no Japão, eu preciso me alavancar e colocar o máximo dele nos Estados Unidos, porque o Japão não está indo muito bem, mas o Jerome Powell me disse que nos Estados Unidos, sim, a coisa parece que vai conseguir dar uma cancelada nessa recessão, percebe? E isso acaba sendo um dos maiores estímulos para você fazer o carry trade e colocar o seu dinheiro na própria bolsa, ajudando absolutamente todo mundo e dando a impressão de que tudo está indo muito bem, principalmente no ano eleitoral, onde tem que estar indo muito bem, percebe? Só que algo mudou na percepção do risco global e principalmente na percepção das instituições japonesas em relação ao risco da Bolsa Americana não mais conseguir gerar todos esses ganhos. Afinal de contas, nunca houve uma subida tão forte e tão duradoura como a gente veio vendo até agora. E parece que o faro ali de que, talvez estejamos num momento não mais tão seguro assim para eu apostar nesse soft landing. Talvez tenha alguns problemas nessa narrativa. Então, eu vou ter que começar a trazer esse dinheiro de volta para o Japão. E esse movimento acaba fazendo, obviamente, o iene se fortalecer, porque você passa a vender sua posição em dólares e recuperar aquele iene de volta. A demanda por ienes acabaram aumentando. E isso pode dar até uma perspectiva de que, meu Deus, a política do Banco do Japão veio dando certo, né? Afinal de contas, o Japão está indo muito bem. O Banco do Japão, o Kazuo Ueda, me disse que tudo vai dar certo na economia, que nós agora vamos passar por uma nova fase e que todos os estímulos com juros negativos
que nós fizemos há 17 anos, na verdade, funcionaram e nós estamos conseguindo salvar o iene. Percebe o grande problema? Você consegue criar praticamente universos paralelos. Uma análise onde você vai comprar tudo que está sendo dito pelos bancos centrais e, obviamente, se você tem um resultado desejado, você é o motivo desse resultado. Não tem nada a ver com os fundamentos da economia que está do outro lado do mundo. Na verdade, isso foi a minha percepção e os meus instrumentos fizeram tudo isso funcionar. E isso cria cada vez mais uma narrativa de que os juros são o que vão controlar absolutamente tudo, mas o Jeff Snyder mostra claramente que tem uma história muito maior do que o diferencial, porque é somente um dos instrumentos possíveis, que você pode até fazer uma arbitragem, mas não é o que gera os maiores lucros, os maiores resultados. Hedge funds, instituições financeiras, bancos internacionais, eles fazem um carry trade muito mais forte em mercados de risk on, né? Como a bolsa de valores, inclusive Bitcoin, né? Porque quando você vê a reação do Bitcoin quando a bolsa cai, imediatamente caindo junto, você vê que ele se transforma quase numa ação paralela. Só que fora da bolsa. Então, esse comportamento é justamente uma busca incessante de você ter resultados que você não consegue encontrar no Japão, mas principalmente por uma fuga do próprio Japão, que também não está indo muito bem, e o banco sabe. Então, o banco não compra a narrativa de um banco central, mas ao mesmo tempo ele acha que a grama do vizinho está necessariamente melhor. Percebe? Então, tudo isso são... É claro que não é um movimento de uma forma unilateral, porque imediatamente, se você sai de uma determinada posição, você precisa ir para outra posição e encontrar algum lugar. Mas que lugar você vai encontrar? Será que eu vou para mercados emergentes? Será que eles estão realmente muito mais seguros do que os Estados Unidos? E aí muitos deles acabaram voltando a fazer o seu carry trade original, mas talvez mudando um pouquinho o seu perfil de risco. Então, perceba como são várias e várias e várias macro correntes e que não é uma manchete específica de jornal que vai te dizer exatamente o motivo de que uma coisa aconteceu e o que isso significa para o futuro, ou mesmo te dá a capacidade de prever exatamente o que vai acontecer com o iene. Afinal de contas, ele veio enfraquecendo bastante, caindo ali para 160, né, 161, 162, deixando o Banco do Japão desesperado, fazendo intervenções, tentando salvar, e de repente vem aquela subida de juros esgoelando os bancos, mas não pode subir muito, mas pelo menos eu quero passar a impressão de que eu estou agindo pelo povo japonês, e de repente você tem essa pancada do unwind do carry trade, e aí dá a impressão de que o Banco do Japão causou absolutamente tudo porque eu subi 0,5% nos meus juros, percebe? Então é muito importante a gente separar essas coisas. Eu inclusive falei em vários momentos sobre o diferencial. Ele ajuda, mas ele não conta nem metade de toda a história, mas a percepção global de risco é que faz você trazer o seu capital de volta. Afinal de contas, não é a taxa de juros que necessariamente faz a Bolsa Americana subir, mas a percepção de que a Bolsa Americana pode trazer situações melhores no longo prazo do que a minha própria bolsa no Japão, ok? Então, uma história muito mais de risco do que de diferencial de juros. É mais uma ferramenta que eu queria trazer para você que possa explicar cada vez mais o que vem acontecendo e como que as próximas reações também podem acontecer. Então, é muito mais voltado para números como desemprego, números como o CPI, a inflação, a percepção a partir de um próximo discurso do Jerome Powell pode voltar a influenciar imediatamente, principalmente se ele fizesse corte. Mas a história não é o corte dos juros em si, mas a questão é qual é o risco da economia a partir desse corte, qual é a reação do mercado real. A partir daí eu vou decidir o que eu vou fazer com o dinheiro, e isso afeta o meu câmbio, o seu câmbio, o câmbio do real, certo? Todo mundo é afetado exatamente por isso. E o Japão pode influenciar o Brasil na sua vida, né, em todas as nossas vidas, muito mais do que você imagina.